Copa KTO anunciada. Eu tinha falado no outro vídeo, no primeiro vídeo que eu falei sobre a primeira Copa KTO, que ela ia começar agora no final de semana passado. Dia 28, 29, não, dia 29, 30 e dia 1º de outubro. Acabei errando as datas. Não era esse final de semana passado, é no próximo final de semana. Começando no dia 6, 7, 8. Campeonato de tiro curto, campeonato de pré-temporada e campeonato muito interessante pra gente conhecer. 3 clubes que vão jogar o NBB, apesar de, tipo, por exemplo, o Caxias do Sul já ter jogado 2 torneios de pré-temporada, então já dá pra ter uma noção do qual é a proposta do Caxias do Sul para essa temporada 2023-2024. Vasco, esqueci de ver, mas estava jogando o Campeonato Carioca de Basquete. Cruzeiro, não sei como é que tá. Vai mais interessante, tá? Porque o Cruzeiro vai jogar essa Copa KTO, mas a princípio, como vai jogar o Campeonato Brasileiro da CBB, vai jogar, se eu não me engano, a CBB pretende começar esse torneio só em janeiro. Então vai ficar num hiato de tempo longo até ter algum tipo de atividade. Não vamos ver o que vai ser o que planeja ser o Cruzeiro. E o União Corinthians, que pra mim era maior. O Vasco, perdão, esqueci de falar do Vasco, né? Ah, não, falei. E a incógnita pra mim, o que era o União Corinthians. Demorou um pouco pra começar a pré-temporada, se preparar, mas já anunciou o time. Eu acho que o time completo. Se não é boa parte do time, se não é o time completo, é boa parte dele, mas eu acho que já tá completo. Foi bem na linha do que o Rodrigo Silva falou, né, na coletiva de imprensa dele. O novo treinador, né? Já vamos começar, que eu vou falar, dessecar um pouco do que vai ser o time do União Corinthians. Na entrevista, na coletiva de imprensa, ele falou o que ia ser o time dele, jogadores polivalentes, que iam fazer de preferência mais de uma função para ele ter opção. Não jogadores tão emaranhados em uma posição, ou seja, eu sou ala, eu só sei jogar de ala, eu prefiro jogar de ala. Não, ele buscou jogadores polivalentes que conseguem fazer uma função ou mais, né? Quer dizer, 2 funções ou mais. E foi bem, e que falou que seriam 10 jogadores profissionais e mais a base. Acabou sendo 11 jogadores contratados, apesar de, exemplo do Arthur Costa, ele não é da base, ele só estava na base do Rio Claro, jogou LDB, não sei se ele acha que ele não teve experiência profissional ainda, tipo NBB, só base. Consideramos ele de base? Não passou na base do União Corinthians. Então, mas se colocar o Arthur, talvez fechou os 10. Tem que pensar nesse assunto. Mas enfim. Rodrigo Silva falou os 10 jogadores mais a base e foi, se não foi, que nem eu falei, se não foi 11 ou 10, foi quase isso. Foi bem, mais ou menos foi essa tônica. O time já começou os treinos e vai jogar. Agora a gente vai saber o que é o União Corinthians. Vamos entender o União Corinthians, visto que o campeonato só começa dia 21, o NBB. Então ainda tem tempo de treinamento. A maioria dos clubes já estão desenvolvendo mais. Tem vários campeonatos estaduais acontecendo. Tirando aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente não temos campeonato estadual. Será que a KTO poderia ser uma patrocinadora que, junto com a Federação Gaúcha, poderia buscar um renascimento do Campeonato Gaúcho, que para mim não está tão longe, já sendo que a gente tem uma liga que acontece no noroeste do basquete que já há tempo está acontecendo, e tem alguns clubes que, apesar de todos os jogadores não serem profissionais, mas tem uma possibilidade. Vamos ver. Mas seria interessante, hein? Imagina, KTO ressuscitando o basquete junto com a Federação Gaúcha, Campeonato Estadual. Quem sabe, o futuro dirá. Pode, isso é totalmente especulativo. Tá, mas enfim, já falei 4 minutos aqui, pode ser meio enrolando. Então, vamos ver o que foi, o time que o União Corinthians montou, tá? Começa com o Rodrigo Silva, que ele foi auxiliar técnico do Bauru, treinador novo, a primeira experiência profissional. Então acho que, apesar de o elenco ser bem interessante que o União Corinthians montou, eu acho que a torcida tem que entender que tem que ter paciência, tá? Para o treinador conseguir montar o time e desenvolver o trabalho. Não vai ser no primeiro ano que ele vai dar o resultado que todo mundo quer. Pode ser que sim, pode ser que surpreenda. Mas eu não criaria expectativa, eu seria paciente, assim, com o treinador Rodrigo Silva, visto que é a primeira experiência dele como treinador. Mas montou um time interessante, vamos ver. Então,
Qual foram os anúncios? Primeiro anúncio do União Corinthians, assim, o nome de peso, Dwayne Johnson, norte-americano, experientíssimo, que não estava em qualquer liga. Ele estava na Liga Israelense, que é uma liga europeia, sim, Israel está na Ásia, mas joga as ligas europeias, questões, problemas políticos, atritos geopolíticos. Então ele joga o campeonato europeu, eu considero ele por europeu. E sim, é uma grande liga europeia. A Europa é um farto solo de basquete e Israel é uma dessas potências. Então é um jogador experimentado, assim. Ele teve mais experiência, mas ele não estava em qualquer torneio. Ele não estava em qualquer liga. Vamos ver o que vai ser o Dwayne Johnson nessa temporada. O Enzo Ruiz foi renovado e não tinha como renovar, cara. Para mim foi o melhor jogador assim da temporada passada do União Corinthians, assim, tipo, se era é que nem tipo, o Caxias do Sul renovou com o Diego. Poderia ter renovado com outros, o Diego não seria a minha primeira opção. O Enzo Ruiz é a minha primeira opção e era para ter renovado com o Diego, tá? Pelo que ele tá demonstrando por enquanto em quadra, foi uma do Caxias do Sul foi uma renovação acertada. E assim como o Enzo Ruiz, assim, pra mim eu olho, cara, não tinha como não renovar com o Enzo Ruiz, tá ligado? E foi um grande acerto. O André Coimbra, que é um brasileiro que tem muita experiência aqui na América Latina, já jogou no Uruguai, já jogou na Colômbia, estava no Equador, não consegui pegar o nome do time, ele não poderia ter pesquisado na internet, mas enfim, um flash score da vida. Mas ele estava no Equador, é um cara experiente, tá? Ele tá na nossa realidade de basquete, talvez não no nosso alto nível, NBB assim ainda não sei, entre a Liga Argentina e o NBB assim para mim e a Venezuelana são as principais ligas aqui da América do Sul, apesar da Venezuelana ter perdido muita força. Mas, enfim, é um jogador assim que faz sentido ser contratado, tá? É um cara que deve ser testado. Kendall Stephens tava onde? Rampla Kaká, da Estônia, cara. Estônia que não era tão famoso, mas montou uma seleção que surpreendeu demais essa última Copa do Mundo. Uma excelente contratação, americano, tem todos os fundamentos, as bases, assim, normalmente eles não deixam para trás. E estava numa outra liga, não tão forte, mas está em ascensão. Sim. Renovou com o Vinícius Malaquias, fez um bom NBB ano passado. Preferiria se eu pudesse renovar com o Enzo Cafferati em vez dele, sim, mas não é um erro a renovação com ele. Jamison Júnior jogou a última temporada pelo Caxias do Sul, jogador jovem, não teve tantas oportunidades, mas eu acho também que o Caxias, tipo, se eu fosse também lá, cara, vamos renovar, vamos dar mais uma oportunidade, porque na primeira passagem ele, tipo, ele jogou número relativo de jogos, não teve tantos minutos assim, mas demonstrou um basquete interessante assim. Então agora União Corinthians deu a oportunidade para ele, uma boa contratação. O Luiz Machado Júnior vai ser pegado, tomara que possivelmente vai se desenvolver no basquete, mas por enquanto, como ele é muito novo, ele vai ficar taxado como o irmão de Scott Machado. Ele estava na Southern Christian University jogando a D1 dos Estados Unidos, então também é uma dessas promessas que vão girar pelo mundo aí jogando basquete e teve a primeira oportunidade do Brasil. Vamos ver se ele consegue fazer que nem o irmão dele, alcançar a seleção brasileira. Scott Machado foi convocado para o Pan-Americano. Vamos ver o que vai ser, mas acho interessante também. O Arthur Costa, que fez ano passado um LDB pelo Rio Claro muito bom, teve uma partida contra o próprio União Corinthians que ele destruiu, ele jogou demais. Então o União Corinthians vem dar uma oportunidade, bem interessante isso. A maioria dos times, assim, tirando até o Caxias do Sul, mas os times a gente vai ver que eu vou fazer também um balanço sobre os outros times, né? Eles têm apostado muito entre experiência e base, experiência e jogadores mais de base. E o União Corinthians fez isso também, muito interessante. O João César veio do Cruzeiro. Ó, que loucura, hein? O cara da CBB tendo a oportunidade da NBB, achei interessante. Vai ser testado e só a temporada vai dizer se ele tá no nível do NDB. Mas bem legal. O Corinthians lapidando uma peça que tava na CBB. Tava no Campeonato Brasileiro da CBB, que seria uma segunda antes era uma segunda divisão do NBB. Agora vai tentar formar o campeonato
nacional, que não pegou tanta força nessa primeira edição, mas interessante a aposta. Subiu 3 jogadores da base, o União Corinthians, o Gabriel Garcia, Taylor Fagundes e Pedro Hoffmann. Esses caras, eu acho que eles vão ter oportunidade, mas talvez é os que vão ter menos minutagem dentro de quadra, que vão ter menos oportunidades, mas tomara que eles tenham oportunidade de fato e aproveitem, né, e demonstrem o basquete. Para mim, o que foi a grande contratação do União Corinthians, porque é raro tu ver o que europeus vindo jogar aqui no Brasil, e foi o caso do Rasa Djokovic, que estava no Mornar Bar da Sérvia, o jogador croata da terra lá do Novak Djokovic. Interessante esse movimento. São três times que vão, brasileiros, que vão dar oportunidade para europeus, algo para mim inédito, assim, pode ser que já tenha ocorrido, mas eu nunca vi, então algo novo, não é sempre que a gente olha. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai poder ver o Raja Djokovic aqui no Rio Grande do Sul. União Corinthians está dando uma oportunidade interessante. E por último, o Jonathan Lima da Costa, o Joe Vulgo Joe, assim como o Jamison Jr. foi apresentado como JJ, apelido, né, até pra facilitar. Ele tava no Joaçaba, cara. O Joaçaba ano passado jogou o Sul Brasileiro, até foi sede do Sul Brasileiro de Basquete. Vamos ver. Mais um cara teoricamente, jogando torneios de nível técnico menor, tendo uma oportunidade no maior nível técnico do Brasil. Acho bem legal essas oportunidades. E vamos ver. Então, o que eu digo? Dito isso, para mim, das 3 formações que eu vi, essa foi a mais interessante do União Corinthians, assim. Parece que foi a mais forte. Porque o investimento foi maior, né? Então, time novo, de um treinador novo, mas que parece que ele falou na coletiva de imprensa que o objetivo vai ser, não vai nem chegar nos playoffs, é ganhar o máximo de jogos possíveis, e formou um time que, quem sabe, pode brigar pelos playoffs. É muito interessante a formação desse time. Claro, tem os outros times, tem que conferir também, e a gente já vai conseguir ver. Sexta-feira o jogo inaugural vai ser se eu não me engano, do Cruzeiro contra o União Corinthians. Então a Copa que vai acontecer em Passo Fundo, no Clube Comercial, na sede do Clube Comercial, que foi um dos clubes que participou do último Campeonato Brasileiro de Basquete, sim, Campeonato Estadual de Basquete aqui do Rio Grande do Sul. Muito interessante. Vamos ver o que vai ser essa Copa KTO. Tô ansioso. Mais um torneio de pré-temporada? Será que o Caxias tem condições de ganhar mais um torneio de pré-temporada antes de começar o NBB? Não sei, mas o União Corinthians forma um time muito legal e dá oportunidade para um profissional que é muito bem visto no mercado. Então, vou fazer um balanço dos outros times, tanto do Vasco, do Cruzeiro e, por último, do Caxias do Sul Basquete, antes de começar a temporada. Então, era isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu!